E aí, galera, seguinte, conforme me pediram, eu vou resolver a prova de física, certo? No último vídeo eu tinha dito que eu ia resolver a prova de física e de química, porém não deu tempo de resolver, tive que sair, então eu resolvi só química da Unicristos, certo? Que vai ter a entrevista. Então eu vou resolver essa prova e eu resolvo no intuito de analisar o que é que se pode ser perguntado nessa entrevista, certo? Que faz parte da segunda fase da Unicristo, você fazer uma prova sobre a entrevista. Se você fazer entrevista sobre a prova, ou prova sobre a entrevista. Enfim, vamos resolver a prova de física. Foram 10 questões, certo? Não foi uma prova tão fácil, mas eu já vi mais difíceis na Unicristo, certo? Então vamos lá. Ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui minha tela. Ó, pronto. Acho que tá bom. Aí, vamos ver aqui, ó. Prova da Unicristo, vai ser a segunda prova agora, né? Vai ter uma terceira, inclusive. Essa entrevista aqui está marcada para quarta ou quinta. Não se sabe que dia exato, ainda não divulgaram. Tá? Prova de física aqui nessa ordem, que é a última, né? Na hora da prova lá é aleatório. Então vamos lá, vamos começar com questão de dilatação, certo? Então, questão 41, certo? Questão de dilatação. Então, primeira pergunta que ele pode fazer, né, é o fenômeno da dilatação, é perguntar, né, em que consiste o fenômeno da dilatação, né? Então, em que consiste o fenômeno da dilatação? Bem, consiste em relacionar, ou seja, perceber essa relação entre o tamanho dos corpos, certo? E a temperatura que eles se encontram. Então, o tamanho tem tudo a ver com a temperatura. Temperatura, né, implica na agitação das partículas, das moléculas. Quanto mais agitadas, em geral, elas vão ficar mais distantes umas das outras. Ou seja, eu sei que existe força entre as moléculas, sei que existe força dentro de uma molécula entre átomos com suas ligações, mas quanto mais agitadas as moléculas ficam, os átomos ficam, maior vai ser a distância média entre elas, então maior vai ser o tamanho dos corpos, certo? E, obviamente, que se você aumenta a temperatura, o tamanho ele aumenta, certo? Que é o fenômeno da dilatação, certo? Mas a dilatação, ela analisa também a parte que, se você reduz a temperatura, certo? Um objeto vai ter o seu tamanho reduzido, certo? Ou seja, que é o fenômeno da contração, certo? Ou seja, o objeto também vai diminuir o seu tamanho quando ele reduz a sua temperatura. Ok. Existem 3 tipos de dilatação que ele pode perguntar. Quais são os tipos de dilatação? Estudamos e tal. A dilatação é linear, que é quando a gente analisa, estuda a dilatação do comprimento de um objeto, ou seja, de só uma dimensão do objeto. Geralmente é usada para barras, para vigas, para trilho de trem, certo? Onde você está interessado apenas na dilatação do comprimento, certo? A dilatação pode ser superficial, que é quando a dilatação ocorre na área de uma placa, de uma chapa, ou seja, é quando o objeto ele cresce em 2 dimensões, é uma placa toda e é uma chapa toda, certo? E a dilatação pode ocorrer no volume, certo? Pode ser volumétrica, essa dilatação volumétrica, que obviamente é quando as 3 dimensões do objeto se modificam, certo? E o objeto vai ter o seu volume modificado, certo? Seu volume final vai ser diferente, certo? O coeficiente de dilatação linear, né? Ele tem uma constante, que é o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, ou seja, dilatação linear tem o alfa, dilatação superficial tem o beta, e a dilatação volumétrica tem o gama, certo? E aí a gente sabe que o beta é 2 vezes o alfa, e o gama é 3 vezes o alfa. Beleza, então. Outra coisa, a dilatação que vai ocorrer aqui numa barra, que é a da questão que a gente vai falar,
das lâminas bimetálicas é a dilatação linear. Apesar de não precisar usar a fórmula nessa questão, ele podia perguntar para você, né, qual é a fórmula da dilatação linear. Aí você vai dizer que é ΔL é igual a L0 alfa delta T. Ou ele pode perguntar assim, olha, do que é que depende a dilatação, o aumento do tamanho de um objeto, ou seja, o aumento do comprimento de um objeto. Quais são as três coisas, pode até facilitar, e dizer, você vai dizer, olha, depende do comprimento inicial do objeto, depende do coeficiente de dilatação linear, que é uma constante que depende do material, certo? E da variação de temperatura, tá? Então, ele pode relacionar isso aqui. Na dilatação superficial, caso você tenha um buraco, caso você tenha um orifício, né? Ou seja, caso você tenha uma parte oca, vazia, se você dilatar, a placa ela aumenta toda e o buraco, ele pode fazer essa pergunta. E o que é que acontece com o orifício? Ele fica do mesmo tamanho quando eu dilato a placa, quando eu aqueço a placa, ele aumenta de tamanho ou ele reduz de tamanho. Então, a resposta certa é que ele aumenta de tamanho. O orifício, apesar de ser vazio, ele também cresce quando você dilata. Tá? Então, tudo isso são perguntas que ele pode fazer sobre esse fenômeno, tá? Da dilatação. Ele costuma fazer, sim, as perguntas que eles fazem não têm a ver propriamente com a pergunta que foi feita na questão, certo? Pode ter a ver só com o assunto. Qual é o assunto? Dilatação. Então, o cara pode fazer diversas perguntas, né, o entrevistador, com relação à dilatação. Aqui nas duas barras, na dilatação que ocorre aqui nessa lâmina bimetálica, ó, ele tem a barra 1 e a barra 2 com dois materiais diferentes, e ele diz aqui, ó, que o coeficiente alfa 1 é maior do que o alfa 2, ou seja, o alfa 1 é maior que o alfa 2. Então, como eles têm o mesmo comprimento inicial, vão tão juntos, então vão sofrer a mesma variação de temperatura, o que é que acontece? Quem tem o maior coeficiente vai dilatar mais, certo? Ou seja, se você aquecer, quem vai crescer mais? A barra 1. Como é que a barra 1 cresce mais do que a barra 2, sendo que as duas estão juntas, unidas, certo? Não pode ser assim, ó. A barra 1 não pode crescer aqui, ó, e a barra 2 assim, ó. Não pode ocorrer isso. Porque essas molequinhas aqui, elas estão unidas, então não tem como uma crescer mais do que a outra. Não. Desse jeito, certo? Em linha reta. Então, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Se você aquecer, a barra 1 vai crescer mais do que a 2. Quando ela cresce mais, ela vai ficar na parte de fora de uma curva, certo? Então, vai ficar assim, ó. Ó, vai ficar assim, ó. Por que desce? Porque a barra 1 tem que ser maior do que a barra 2. Então, numa curva, certo? Numa curva, quem tem o maior comprimento, se você for analisar, é a parte de fora. O 1 aqui, ele tem um maior comprimento do que o 2, certo? Então, é como se você tem um 1 aqui, você tem um 2 aqui embaixo, certo? E esse cara, ele cresce tanto que ele vai englobar o outro, ele vai, assim, crescer para cima do outro, certo? Ele tem que ficar na parte de fora da curva. Isso se eu aquecer, se a temperatura aumentar. Mas se a temperatura reduz, o cara que cresce mais, ele também contrai mais, certo? Então, se a temperatura reduzir, o alfa 1, ele vai ter que, a barra 1 vai ter que reduzir mais do que a barra 2. Então, se a temperatura reduzir, eles vão ter que ficar assim, ó. Eles vão ter que virar para cima aqui, ó. Certo? Ou seja, se a temperatura reduzir, o 1 tem que ficar menor do que o 2. E eles têm que ficar juntinhos assim, ó. Então, eles se curvam. E o 1 fica na parte interna. Então, aqui é caso a temperatura reduza. O 1 ele vai ficar com menor comprimento e vai ficar na parte interna da curva.
certo? E aqui um que cresce mais, ele fica na parte externa dessa curva, tá beleza? Então, dois materiais que estão unidos, estão soldados, tá? Eles ficam desse jeito aí. Então, a resposta, ó, ele vai falar os itens. Essa aqui, ó. Se o conjunto for resfriado, certo? As duas barras curvarão para cima. Sim, ó, a temperatura reduziu, as duas barras curvarão para cima, ok? Então, é questão de lâmina bimetálica envolvendo o assunto de dilatação térmica, certo? Envolvendo o assunto de dilatação térmica. Ó, questão 42. No circuito a seguir, tem-se um gerador de força eletromotriz 10 volts e resistência interna 2,5 ohms. Beleza, então, primeira coisa, quando a gente lê, eu não estou resolvendo essa questão, eu não estou resolvendo essas questões de uma maneira só para resolver a prova. Não, eu estou resolvendo pensando no que o entrevistador poderá perguntar. Então, se liga, certo? Nesse vídeo para você saber responder essas coisas, tá? Então, o entrevistador ele pode vir e dizer assim, olha, na questão 42, era uma questão que envolvia um circuito, um gerador, uma resistência interna e uma resistência externa, né? Aí ele indica assim, ó, você acertou essa questão, fulano. Agora eu quero que você me diga alguma coisa, certo? Eu quero que você me responda, por exemplo, o que é um gerador, certo? O que é um gerador? Então, você teria que responder o que é um gerador. Ah, sei lá, o que gera? Não, peraí, né? Ou seja, o cara vai avaliar, ou seja, o seu conhecimento na entrevista. Claro que você responder, gerador é o que gera eletricidade. Tipo, é uma pergunta, é uma resposta pobre. Se vier outro candidato, que você está concorrendo, então se vier outro candidato e diz, olha, gerador é um dispositivo que transforma alguma forma de energia, alguma forma de energia, alguma forma de energia em energia elétrica, certo? Ele transforma alguma forma de energia em energia elétrica. Tipo, que formas são essas de energia? Pode ser energia mecânica, que é um gerador mecânico, pode ser energia elétrica, pode ser energia química, das pilhas e baterias, tá certo? Que transforma energia química em energia elétrica, pode ser gerador solar e outros tipos de geradores, tá? Então, eu vejo muita gente dizendo assim, eu me vi na entrevista, é de boa. Você pode saber alguns conceitos no geral, ter até o entendimento dos assuntos. Só que o propósito é que você vai concorrer, certo? E você precisa ser melhor do que outras pessoas. Então, esse negócio de, me veio na hora e tal, é complicado, porque o cara vai lhe perguntar e você tem que demonstrar conhecimento para que o entrevistador avalie que você domina aquele assunto. Não é só que você sabe se virar, tá? Que você sabe as palavras certas, os termos certos que precisam ser ditos, tá? Então, você precisa conhecer os assuntos que caíram na prova, dar uma analisada, tanto nos vídeos que eu postei, como você olhar de novo e tentar responder essas mesmas perguntas, pensar como se fosse um entrevistador para você se dar bem, tá? Aí vem a força eletromotriz é 10 e a resistência interna é 2,5. Força eletromotriz, ó, tem a ver com o quê? A diferença de potencial entre as placas do gerador. Você pode até dizer assim, olha, a diferença de potencial entre as placas de um gerador em um circuito aberto. O que é força eletromotriz? É a diferença de potencial entre as placas do gerador num circuito aberto. Pode ser até entre as extremidades do gerador em um circuito aberto. Então, a corrente ela vai assim, ó. Isso aqui é o polo positivo, o polo negativo. Ele dá o E, que é a força eletromotriz, e dá a resistência interna, que é 2,5. Aí a pergunta é,
A lei do gerador tem sua resistência R, de valor desconhecido. Assim, para que o gerador esteja lançando a máxima potência, o valor de R deve assumir. Então, assim, a máxima potência tem a ver com o quê? A máxima potência ocorre, vamos lá, ocorre quando a resistência externa, é uma regrinha, se iguala à resistência interna. Ou seja, se a resistência externa for igual à resistência interna, aí esse gerador vai ter uma máxima potência, certo? Ele vai ter uma máxima potência. Como a resistência interna é 2,5, então a resistência externa vai ter que ser 2,5. Só isso. Você teria que saber que a máxima potência ocorre nessa situação. O que é que ele pode perguntar mais? Olha, na questão do gerador e tal, não foi preciso, né? Mas qual é a equação de um gerador? Então, ele pode perguntar para você qual é a equação de um gerador. Então, ele pergunta fórmulas em física? Geralmente, sim. Tá? Então, foram feitas poucas perguntas de física para os alunos na primeira prova que teve, certo? Eu escutei alguns que eu perguntei, olha, cara, e aí, perguntaram alguma coisa para tu? Perguntaram o quê e tal? Alguns alunos me falaram, mas as que falaram de física disseram, pediram para, olha, você poderia me dizer a fórmula do gerador, a equação característica do gerador? E aí o aluno tinha que dizer, olha, o U, que é a DDP, é igual ao E, que é a força eletromotriz, menos a resistência interna vezes a corrente. U é igual a E menos RI. A pessoa teria que dizer a fórmula, certo? Lembra que, na hora da entrevista, a pessoa não mostrará a questão. Ela vai ler a questão e vai verificar com você se você se lembra, pelo menos, da questão. Não vai pedir para você resolver de novo a questão, não vai. Ele vai fazer perguntas sobre o assunto da questão, certo? Em algumas situações, claro, não essa que é de cálculo, ele vai perguntar por que você marcou um item e não marcou outro, certo? O que significa esse outro item? Tipo, coisas desse, né? E o que significa determinados conceitos. Então, a curva característica, não, a equação gerador é essa, ele pode até perguntar, olha, como seria um gráfico da DDP em função da corrente em um gerador? Qual é a forma de um gráfico, né, de corrente? Aí você vai dizer, é uma reta. É uma informação, tá certo. Mas o melhor jeito de dizer que é uma reta decrescente. Essa é a curva característica do gerador. É uma reta decrescente. No resistor, o que é que vale? Ah, essa questão também tem resistor? Tem. O resistor vale a primeira lei de Ohm. U é igual a RI. Primeira lei de Ohm. Então, ele pode perguntar para você qual é a primeira lei de Ohm. Você coloca U é igual a RI. E o gráfico do resistor da DDP em função da corrente é uma reta crescente que passa pela origem, certo? Reta crescente que passa pela origem. Não, mas tu tá viajando muito na questão. Rapaz, eu não sei. Certo? Eu não sei. Se ele perguntar qual o sentido da corrente elétrica dentro do gerador, da placa negativa para a placa positiva. Dentro do gerador, é do negativo para o positivo. E no circuito, é do positivo para o negativo, entendeu? Cuidado. Dentro do gerador, é do menos para o mais, porque é assim que ela passa, tá? Então, é bom eu fazer essas diversas perguntas, que vocês ficam tendo uma noção do que o cara pode perguntar e fica treinando, certo? Vem a questão da mosquinha, certo? Então, a questão da mosquinha está dizendo que a mosca descreve um movimento, as posições estão mudando. Circular, trajetória, né? É um círculo. Uniformemente retardado é que é um movimento com aceleração constante. Ele tem uma aceleração constante. A aceleração é a grandeza. O quê? O que significa aceleração na física? A aceleração é a grandeza que estuda a variação da velocidade, certo? Então, a aceleração tem a ver com a
variação da velocidade. Ele mede a rapidez com que a velocidade varia, certo? Então, a aceleração é isso. A aceleração, vamos lá, vamos prestar atenção. A aceleração, ela é constante, ela não vai mudar nessa questão, tá? O módulo da aceleração. O módulo, não, calma. A aceleração é uniformemente retardada. Quando ele fala isso, ele está querendo falar da seguinte aceleração, a aceleração tangencial. Então é o seguinte, a gente aprende que a aceleração é uma grandeza, o quê? É uma grandeza vetorial. Ou seja, é representado por módulo, direção e sentido. Então o cara pode perguntar para você exatamente isso. Olha, algumas grandezas na prova, certo? São grandezas vetoriais. O que caracteriza uma grandeza vetorial? Módulo, direção e sentido. Quais são os dois tipos de acelerações, né? Aceleração envolvido nessa questão? A aceleração tangencial, porque o movimento é retardado, e a aceleração centrípeta, porque a trajetória é curva. Então, a aceleração tangencial é a aceleração responsável pela mudança do módulo, ou seja, ela tem a ver com a mudança do valor numérico do módulo da velocidade, certo? Se o movimento é acelerado, a aceleração é no mesmo sentido da velocidade. Aqui o movimento ele é acelerado. Se o movimento é retardado, certo? A aceleração é no sentido contrário à velocidade. Ou seja, o movimento aqui nessa situação fica retardado. No movimento retardado, a aceleração, a gente diz também que é uma desaceleração. Ok, o módulo da velocidade vai reduzir. O módulo da velocidade vai reduzir. Aí é o seguinte. Olha, meu celular ficou doido. Aí vem aqui. Aí ele diz assim, Para mudar o volume do seu dispositivo, toque nas teclas de volume. Olha aí. Você também pode dizer... Top. Obrigado, minha senhora. Obrigado, nem perguntei isso. Aí diz o seguinte, dessa forma o inseto estiver no ponto... Aí vamos lá. Então ele está dizendo assim, retardado no sentido horário. Sentido horário é esse sentido aqui, relógio ano, né? Beleza. Então a mosquinha está aqui, Aí, quando o inseto estiver no ponto mais baixo, ele está bem aqui, certo? Ele está bem aqui. Qual vai ser a velocidade dele? Então, a velocidade dele aqui, vai ser assim a velocidade dele. Essa é a velocidade dele, certo? Tangente aqui, certo? E a aceleração centrípeta? Centrípeta sempre aponta para o centro. Só vai existir se a trajetória for curva. Então, a aceleração centrípeta, ela só vai existir quando a trajetória for curva. E a aceleração centrípeta é quando ocorre mudança no quê, Daniel? Mudança no vetor. Mudança na direção do vetor. Ou seja, no movimento circular, bem aqui o vetor velocidade está para cá. Bem aqui o vetor velocidade já está para cá. Eles estão em direções diferentes. Porque direção tem a ver com a reta que aquele cara está se movendo, ou seja, a reta da velocidade. Então, a velocidade está com direção diferente aí. Então, se a velocidade está em direção diferente, é porque teve uma aceleração científica que apontou para o centro. Beleza, então, esse cara aqui é a velocidade, esse cara aqui é a aceleração centrípeta, certo? Esse cara aqui é a aceleração centrípeta. E o movimento, ele diz que é retardado, ou seja, por que a velocidade é para lá? Porque a trajetória é assim, horário, né? E aí,
a aceleração tangencial vai ser contrária, porque o movimento é retardado. E quando o movimento é retardado, a aceleração tangencial é contrária à velocidade. Então, o que é que acontece? A aceleração resultante vai ser assim, ó. Essa vai ser a aceleração resultante, vai apontar para o quarto quadrante. A aceleração resultante é a soma das acelerações, ou seja, é uma soma vetorial. No caso aqui, ó, dois vetores são perpendiculares, a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial, então a aceleração resultante acaba sendo na diagonal, certo? Então, a aceleração centrípeta, ela é para o centro da curva, ela só existe quando a trajetória for curvilínea. A aceleração centrípeta é responsável pela mudança na direção. A fórmula da aceleração centrípeta, em um determinado ponto, é v ao quadrado sobre r, ou seja, é a velocidade daquele ponto ao quadrado sobre o r, que é o raio, certo? Então, a velocidade ao quadrado sobre o raio, entendeu? Então, eu acho que se ele for perguntar, ele vai perguntar algo desse tipo, tá certo? Ele vai perguntar algo desse tipo. O módulo da velocidade vai estar diminuindo, porque o movimento é retardado, então a velocidade vai estar diminuindo, tá? A aceleração, ela é constante, ou seja, ela é constantemente contra a velocidade, o movimento é uniformemente retardado, por isso que ela vai fazer o módulo da velocidade ir reduzindo e parando, tá? Então, creio eu que não tem mais nada que ele possa perguntar aqui não, certo? Aí vamos para a próxima. A próxima é a questão do ouvido humano. Então ele fala, o ouvido humano funciona como um tubo sonoro fechado, certo? Então, você tem um tubo sonoro fechado, que é esse, que é fechado em apenas uma das extremidades, certo? E você tem o tubo sonoro aberto, se você quiser. O tubo sonoro aberto, ele é aberto nas duas extremidades. Ok. O tubo sonoro fechado, a fórmula é F é igual a NV sobre 4L. Então, a fórmula do tubo, ele pode perguntar assim, qual a fórmula você utilizou para fazer a questão do ouvido humano, certo? Aquela questão que envolvia ondas sonoras. E aí você vai dizer que foi a fórmula que envolve a frequência do som emitido por aquele bicho, frequência do som que vai ser criada aqui ao ar entrar aqui e ressoar. Então vai ser frequência vai ser igual a N, que é o harmônico. O harmônico tem a ver com o formato da onda aqui dentro, com o formato da onda. Se é o harmônico 1, se é o harmônico 2, se é o harmônico 3. V é a velocidade do som no ar, porque é no ar que ele está se propagando aí. Velocidade do som. E o L é o comprimento do tubo. L, comprimento do tubo. Comprimento do tubo, certo? Aí ele vai falar ó, que o ouvido humano é 2,7, ele dá o comprimento ao L, que é 2,7 centímetros. Considerando que o som se propaga com velocidade de 340, então ele dá a velocidade, ao que é 340, e que o ouvido humano é mais sensível para a frequência fundamental, ou seja, frequência fundamental é a frequência no primeiro harmônico, no N é igual a 1. Frequência fundamental é a frequência no primeiro harmônico. O formato da onda aqui dentro, no primeiro harmônico, é esse formato aqui, ó. Esse formato aqui ocorre no N igual a 1, no primeiro harmônico, que é o modo fundamental. E o E ele já deu, o V ele já deu, o primeiro harmônico, só aplicar na fórmula agora. Então vai ficar F vai ser igual a N, que é 1, velocidade 340, 4 da fórmula, e o L é 2,7 centímetros. Vou passar para a meta, ó, volta 1, volta 2, 0,0. Tem que passar para metro? Tem. Por quê? Porque isso aqui está em metros por segundo. Se você fizer essa conta, ele não vai pedir para você reproduzir cálculos de cabeça,
nem escrever substituindo os valores, não. Não se preocupe com isso. Então, vai dar 3.148 Hz, certo? Agora, as perguntas podem não ter a ver com a resolução em si da questão. Claro que existe a chance maior dele perguntar qual foi a fórmula que você utilizou e o que significa cada letra na fórmula. F é a frequência, N é o harmônico que está sendo emitido ali, primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico. F é a frequência do som que está sendo criado ali, certo? V é a velocidade do som no ar, que é o meio que ela está se propagando, e L é o comprimento do tubo. Beleza, então. Tubo fechado é com 4, se fosse tubo aberto era com 2, certo? O tubo aberto era 2. Aí, que é o seguinte, como é uma questão de acústica, é uma questão de som, ele pode perguntar para você, olha, vamos falar do som, da acústica, certo? Me dê 3 características das ondas sonoras. Me dê 3 características das ondas sonoras, certo? E aí? Aí você vai dizer, bem, o som é uma onda mecânica, ou seja, precisa de um meio material para se propagar, certo? Por isso que não se propaga no vácuo, porque o vácuo não tem nada. O som é uma onda longitudinal, certo? Que significa que a direção de vibração das partículas é a mesma da direção da onda, ou seja, da direção da propagação da onda. E é uma onda tridimensional, ou seja, ele se propaga nas 3 dimensões, certo? Uma onda, como é o som, no caso, uma onda sonora, né, uma onda mecânica, qualquer tipo de onda, tem a ver com o transporte de energia, certo? Ou seja, tem a ver com uma fonte, ou seja, uma fonte que está emitindo ondas, e essas ondas elas vão se propagar. Então, onda tem a ver com a propagação de energia através de um meio, tá? Outra coisa que ele pode perguntar é as qualidades ou propriedades fisiológicas do som. Fisiológicas tem a ver com a gente, né, ser humano, conseguir distinguir, certo? A gente conseguir distinguir. Então, eu tenho 3 qualidades fisiológicas do som, que é o timbre, certo? O timbre que tem a ver com quem está produzindo o som, com os harmônicos envolvidos na produção, com o formato da onda emitida, certo? Tem a altura de um som que tem a ver com a frequência do som emitido. Um som agudo é um som com elevada frequência, um som grave é um som com baixa frequência, ou seja, um som alto, elevada frequência. Um som baixo é um som grave, certo? Som alto, agudo. Som grave, um som baixo, certo? A altura tem a ver com as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e tem a intensidade sonora. A intensidade tem a ver com o volume sonoro, com a energia que está sendo emitida. Tem a ver com a amplitude do som, certo? Então, enquanto a altura tem a ver com a frequência, a intensidade tem a ver com a amplitude, a energia envolvida, certo? Então, volume. Então, o volume pode estar alto, certo? Que é o som ser forte ou o som ser fraco, tá? Então, essas 3 características são características fisiológicas do som, certo? Beleza, então. Então, de som eu acho que não tem mais como, né? O som que o ser humano escuta, a frequência que a gente chama de frequência audível, é de 20 Hz a 20 kHz, ou seja, de 20 Hz a 20 mil Hz. Abaixo disso é o infrassom e acima disso é o ultrassom, certo? Beleza, então. Beleza. Aí aqui, ó, propagação da velocidade.
o som ele se propaga mais rápido em meios mais densos, ou seja, a velocidade do som no ar é menor do que a velocidade do som nos líquidos, que é menor do que a velocidade do som nos sólidos, certo? E é por isso a velocidade do som no ar é 340 e a velocidade da luz é altíssima, né? Então é por isso que a gente primeiro escuta, primeiro a gente vê o clarão, você observa o clarão, para só depois você escutar o som. O som, digamos assim, ele é um fenômeno mais lento, né? Então ele demora um pouquinho a mais, tá ok? Certo? Aí, vamos lá, passar para a próxima. Ah, não, tá demorando demais, verdade. Mas é para poder acertar as perguntas, né? Depois vocês me mandarem, olha, Daniel, tu acertou, tu disse que ia cair tal coisa, Daniel, passei. Então é exatamente por isso, tá? Ó, questão do iceberg. Em meus estudos sobre a hidrostática, então, o que estuda a hidrostática? Fulano de tal. E aí? O que estuda a hidrostática? Aí o nego diz só assim, ó, estuda a estática do hidro. Não passa, meu amigo. A estática do hidro é uma piada, né? Então, vai estudar os líquidos em equilíbrio. Líquidos em equilíbrio. Equilíbrio, fulano. Certo? Na hidrostática, né, existem 3 nomes importantes de pessoas que contribuíram com teoremas para essa matéria, certo? Quem são? Cite um. Ou seja, quem são os caras que contribuíram para isso? Quem são os caras que contribuíram para isso? Aí, o que é que a gente vai dizer? A gente vai dizer o seguinte, ó. Foi o Steven, holandês. Foi o Pascal, Blaise Pascal, certo? Francês. Foi o Arquimedes, certo? Arquimedes. Então, os 3 carinhas envolvidos aqui, ó, na hidrostática, é o Steven, Pascal e Arquimedes. Ai, Daniel, eles não perguntam não, pergunta. Pergunta que já perguntaram, certo? Aí, o que é que a gente precisa saber dessa questão? Que ele vai falar dos icebergs, vai falar que os icebergs são gigantescos pedaços de gelo que flutuam. Quando você escutar essa palavra flutua, flutuar na física tem a ver com o equilíbrio. Flutuar na física tem a ver com o equilíbrio, ou seja, flutuar é ele está equilibrado. Ele está equilibrado. Aí, ó, sem direção definida em águas geladas. O mais interessante é que a maior parte de um iceberg fica submetido, isto é, fica abaixo da superfície da água do mar. Então, vou desenhar aqui um iceberg aqui, certo? Ou seja, aqui é o mar, e aqui a gente vê essa pontinha que fica fora, mas a maior parte do iceberg fica dentro. Aí ele diz o seguinte, ó, sabendo que a densidade da água do mar e a do gelo que formam o iceberg são respectivamente 1,03 e 0,92, então ele está dizendo que a densidade da água do mar é essa e a densidade do gelo é essa. Pode-se inferir que o percentual do volume que fica acima, então ele quer a porcentagem dessa galera que fica acima. Então, assim, tudo que flutua, certo? Tudo que flutua e só tem a ação dessas duas coisas, vai ter 2 forças envolvidas aqui, ó. Só tem a ação dos líquidos. Tem o empuxo e tem o peso. O peso é a força com que a Terra, o planeta Terra, atrai os corpos para baixo. E o empuxo é a força que o líquido exerce em um objeto que está submerso nele. E o empuxo é uma força vertical para cima. Você pode dizer que empuxo é resultante das forças que o líquido exerce num objeto, tá?
É sempre vertical para cima aqui. E aí o empuxo aqui vai ser igual ao peso. No equilíbrio, o empuxo é igual ao peso. Qual é a fórmula do empuxo? Ele pode perguntar. O empuxo tem a ver com Arquimedes, certo? E a fórmula do empuxo é densidade do líquido, o volume submerso ou a gravidade. Ou seja, o empuxo é a densidade do líquido, o volume que está submerso, que é a mesma coisa que o volume do líquido que foi deslocado, é a mesma coisa. Volume de líquido deslocado, certo? Vezes a gravidade. Ok. Aí o empuxo, ele vai ser, então, a densidade da água, que é 1,03, né? A densidade da água, o volume submerso, que é o que eu vou achar, o volume submerso, e a gravidade. O peso, a gente faz assim, ó, o peso é a massa vezes a gravidade. Peso é a massa vezes a gravidade, MG. Só que a massa, quando eu faço, ó, densidade é a massa sobre volume. Então, a massa é a densidade vezes o volume. Então, se no lugar da massa eu colocar dV, o peso então, também fica a densidade do objeto, o volume do objeto e a gravidade. Porque fica no lugar do M, você coloca dV. Então, fica dVg, ó, porque o M é dV. Então, vai ficar a densidade do gelo. Quem é a densidade do gelo? O gelo é o objeto aí envolvido, recebe o impulso. Então, a densidade do gelo, ele deu 0,92. 0,92 vezes o volume do gelo todo vezes a gravidade. Corta a gravidade com a gravidade, passa esse Fela para lá, ó, esse 1,03 passa para lá, e aí vai ficar aqui o volume submerso, ele vai ser 0,92 dividido por 1,03 vezes o volume do gelo, ou seja, o volume do objeto todo. Claro que essa conta aqui é uma conta de Coulomb, certo? Claro que essa conta aqui é uma conta de Coulomb. E como você quer passar, ser um estudante de medicina, Coulomb, você vai fazer. Então, vai dar a velocidade, o volume submerso vai ser 0,89 vezes o volume do gelo, ou seja, 0,89 é 89%. Ou seja, ele está dizendo que o volume que está submerso é 89%. Aí, se o nego for rápido, marcar aqui 89, ó, já era, né? Só que ele não quer essa porcentagem que está submersa. Mas, se 89 está submersa, é porque a parte que está acima do nível do mar, que é o que ele quer, ó, acima do nível do mar, vai ser 11%. Certo? Então, ele pode falar sobre isso, né? Falar sobre esse equilíbrio, certo? Sobre essa história de flutuar, quando o objeto tem densidade menor que um líquido, ele flutua. Se ele tiver densidade maior do que um líquido, ele vai afundar. Quando ele flutua, ele fica com uma parte dentro, uma parte fora, tá? Pode perguntar essas fórmulas que eu falei, do empuxo e tal. É isso, beleza? Aí, questão 46. Então, a questão 46 é uma questão de colisão, certo? O assunto envolve impulso e quantidade de movimento. Então, o assunto envolve impulso e quantidade de movimento, certo? Fórmula do impulso é a força vezes o tempo, grandezas vetoriais, ou seja, que tem módulo, direção e sentido. Fórmula da quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. O que é importante saber numa colisão? Primeiro, é importante saber que em toda colisão é considerado um sistema isolado. E se em toda colisão é considerado um sistema isolado, significa que vai ter conservação da quantidade de movimento. Então, vai ter conservação da quantidade de movimento. Conservação.
Em toda colisão, Daniel, tem conservação da quantidade de movimento? Sim. Em toda colisão tem conservação da quantidade de movimento. O cara pode perguntar, olha, na questão tem uma questão de colisão. O cara pode perguntar, ei, macho, quais são os tipos de colisão que existem? Você diz, olha, tem a colisão inelástica, que foi a da questão. Tem a colisão parcialmente elástica, ou né, parcialmente elástica. E tem a colisão só elástica ou perfeitamente elástica. Ei, Barão, me diga aí qual é dessas colisões a que conserva maior energia, que conserva energia. Você diz, olha, a única que conserva energia é a colisão elástica. Cuidado, não confunda energia com quantidade de movimento. A única que conserva energia é a colisão elástica. As outras, inclusive elástica, também conserva a quantidade de movimento, mas a energia é uma coisa, quantidade de movimento é outra. Então, conserva energia essa aqui, essas outras todas conservam quantidade de movimento. Beleza. A inelástica é aquele tipo de colisão que quando os corpos colidem, eles vão ficar juntos após a colisão. Juntos. Não vai haver velocidade relativa entre os corpos no final da colisão. Então, eles vão se mover juntos. Essa é a principal característica. Então, ele diz, ó, um cara de massa A, de massa M1, está com velocidade V1 e vai se chocar com um cara de B de massa M2 e velocidade V2. E ele diz que após essa colisão, esses corpos vão ficar o quê? Em repouso, parado. Qual deveria ser o módulo da velocidade do objeto B para que quando os objetos colidissem, eles ficassem unidos e sem velocidade? Ou seja, no final dessa chibata aí, vai ficar tudo parado. Bateu, ficou. O famoso bateu, ficou. Certo? E aí que você vai dizer, oi, tem uma colisão, ficaram juntos no final, é uma colisão do tipo inelástica. Em toda colisão, eu posso dizer que quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois, certo? Então, você pode fazer o seguinte, você pode dizer, bem, então, lembra que essa conservação aqui, ela é vetorial. Você pode adotar um sentido para ser o sentido positivo, a orientação, certo? Da velocidade. Então, vai ficar, quando é movimento antes, fica M1, V1, mais, quando é movimento depois, fica M2, V2. Ah, Daniel, não está negativo aqui? Não, mas o V2, eu vou descobrir o V2, então eu vou acabar descobrindo que o V2 é negativo, tá? Não preciso colocar o sinal ali antes, tá? E a quantidade de movimento depois é zero. Então, vai ficar assim, ó. M2, V2 vai ser igual. Joga essa negada para lá, então menos M1, V1, e joga o M2 para lá. Então, o V2 vai ser menos M1, V1 sobre M2. Então, fica M1, V1 sobre M2. Ah, Daniel, eu estou no negativo. Então, o meu negativo é para dizer que o quê? Se eu adotei esse sentido aqui para a direita positivo, o sinal negativo no meu indica que está indo para a esquerda, tá? E a pergunta é qual é o módulo da velocidade. Então, o módulo não entra sinal. Então, fica só item B, tá certo? Item B. Aí vamos para a próxima. A próxima é a questão de transformador, certo? É uma questão que é pouco visto no ensino médio, tá? Pouquíssimo visto. Tem no final do tópico da física, tem essa questão sobre transformação. Já caiu uma vez na Unicristo, certo? Então, tem a ver com os enrolamentos e um transformador. Daniel, o que é que um transformador faz? Transforma. Enfim, um transformador, ele transforma. Só que transforma o quê? Tensões elétricas, certo? Ou seja, o cara vai ligar um transformadorzinho, ou seja, o cara vai ligar aqueles bichinhos que carrega pilha, certo? Então, ele vai ligar numa rede de 220 volts, certo? E a pilha só tem 2,5 volts. Ele diz, 2, ai não, mas 2,5 é a resposta, o retardado. Ó, e ele quer saber qual é a DDP da pilha que ele vai carregar, certo? Que vai sair. Esse V1 é o de entrada.
Acontece que ele fala dos enrolamentos. Ele fala que o enrolamento aqui, ó, enrolamento é de 1 para 88, certo? O enrolamento é de 1 para 88, certo? 1 para 88. 1 para, deixa eu ver aqui. 1 e 88. Saída e o número de voltas do enrolamento primário de entrada, de 1 para 88. Então ele fala que a entrada, que é o finalzinho aqui, 88. Ele fala que a entrada aqui, 88. Exato, viu, Daniel? 88 aqui, que é o de entrada, enrolamento, e aqui o enrolamento é 1. Então a fórmula vai ser, DDP de entrada, número de voltas do enrolamento de entrada, DDP de saída, número de voltas do enrolamento da saída, certo? Então, o transformador, transformar DDP, tá? Também ele é usado quando você tem um fio de alta tensão para chegar na tensão da sua casa, que é 220. Então, alguém tem que reduzir essa tensão. É um transformador que utiliza desses enrolamentos primário e secundário para poder fazer isso. E a fórmula é bem simples, ou seja, o número de enrolamentos é proporcional à voltagem, certo? Então, você vai fazer 220 sobre 88, vai ser igual a V2 sobre 1. 220 por 88, vai dar 2,5 volts. Então, fica bem. Então, eu achei uma questão fácil, porque mesmo que não soubesse, nunca tinha visto, quando você vê dois números, 220 e 88, na física, as fórmulas, elas são multiplicando ou dividindo, ou seja, poucas fórmulas têm soma, subtração. Então, a maioria das fórmulas é multiplicar ou dividir. Então, se você multiplicasse, o número ia ficar muito grande, e se você dividisse esse por esse, ia ficar por 2,5. Nem daria para fazer o contrário, porque ficaria menor que 1 e não tem essa opção. Então, até por eliminação, né, você consegue achar aí. Essa questão é do espelho. Ele pode perguntar para você num espelho plano, quais são as características da imagem produzida por um espelho plano. Você vai dizer que a imagem, o objeto, tem naturezas opostas, certo? Ou seja, se o objeto for real, a imagem é virtual. Se o objeto for virtual, a imagem é real. Ele pode falar que esse cara ele é real. Então, se o objeto é real, então a imagem ela é virtual. A imagem ela é direita, que significa que ela está em pezinho, ela não fica de cabeça para baixo. A imagem é do mesmo tamanho. Dizer que é virtual é dizer que está sendo produzida dentro do espelho, mesmo tamanho. A distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho, certo? E você pode dizer que a imagem ela é enantiomorfa. Significa que ela é invertida lateralmente, enantiomorfa. Ocorre uma inversão lateral. Ele diz que essa situação em que a pessoa ela está se vendo por completo, e essa é uma situação que a gente analisa muito na física. A pessoa está se vendo por completo aqui. E aí, nessa situação que ela está se vendo por completo, o tamanho do espelho, certo? É a metade da altura da pessoa. Então, ele pode perguntar, olha, qual o menor tamanho do espelho para que uma pessoa possa se ver por completo? Ele pode perguntar, é maior do que o tamanho dele? Ou ele pode só fazer uma pergunta aberta mesmo, para você responder, sem opção. Você vai dizer que é a metade da altura, o menor comprimento do espelho, para que essa pessoa possa se ver por completo. Na questão aqui, ele queria, na verdade, era saber qual era a menor distância que o espelho tinha que estar do chão, ou seja, a menor distância que a borda inferior do espelho tem que estar no chão, para que isso, ou seja, para que ele, usando esse menor comprimento do espelho, ele conseguisse ver tudo, né? Porque se você pegasse esse tamanho de espelho, que é o limite, e abaixar um pouco, lascou-se, ele não vai ver tudo. E esse Y aqui, pela semelhança, que essa questão, qual foi o tipo de cálculo que você envolveu? Tu vai dizer que foi o tipo de cálculo que é semelhança de triângulos. Ele não vai pedir para você fazer a semelhança de cabeça. Você não tem nem a figura,
certo? Semelhança de triângulo. Mas essa distância, que é da borda inferior até o chão, é a metade da distância dos olhos da pessoa até o chão, certo? Na questão ele deu que dos olhos da pessoa até o chão é 1,65 e do topo aqui é 0,15, mas eu só precisava usar esse, que é dos olhos ao chão. Então vai ficar 1,65 por 2, porque é a metade, e aí vai ficar 0,825, ou seja, 82,5 centímetros. Então, a distância dessa borda até o chão é a metade da altura dos olhos da pessoa até o chão. Já o menor tamanho do espelho, para que isso aconteça, tem que ser a metade do tamanho da altura toda da pessoa, do agazão todo da pessoa, tá certo? Então, creio eu que com espelhos vai acontecer isso. O fenômeno óptico, que envolve a formação de imagens através do espelho, é o fenômeno da reflexão, certo? O fenômeno da reflexão. Na reflexão, a gente tem a segunda lei da reflexão, que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, a segunda lei da reflexão. E a primeira diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, que é essa reta imaginária aqui, elas são coplanares, certo? Vamos lá para outra. 82. Questão 49. Essa questão é meio fodida, certo? Interação do grilo. Vou fazer esses diabos aqui. Certo? Questão 49. Eu achei essa uma das mais difíceis da prova de física. Certo? Eu achei essa uma das mais difíceis da prova de física. E ela envolvia gases e era assim. Ele dizia, um cilindro contém 0,5 kg de ar. Vou botar aqui os dados aqui. Vou botar aqui. Massa, 0,5 kg. Certo? Situação inicial. Situação inicial, ele tinha. A pressão era 500 kPa e a temperatura era 500 Kelvin. Beleza. Ele deu aqui na questão. Tá aqui, um êmbolo e tal. O que é que vai acontecer? O cara vai passar por um processo termodinâmico, certo? E aí ele dá os estados da pressão, ou então ele diz o seguinte, olha, meu chapa, agora vamos passar por uma transformação no qual a nossa pressão agora é 100 kPa e a nossa temperatura agora é 300 Kelvin. Beleza, então ele está dando a nova pressão e está dando a nova temperatura. Aí ele diz, olha, o R termodinâmico, que é aquela constante, ele deu, olha, o R, ele é 300 joules por quilograma Kelvin. Pode-se afirmar que é o trabalho. Então, ele quer o trabalho. Trabalho. Certo? Trabalho. Então, esse gás, ele... O que aconteceu com ele? Ele se expandiu. Olha, aqui é um volume e aqui é um volume. Aqui é uma determinada pressão, que eu sei qual é a pressão inicial. 500 K, 500 vezes 10 a terceira. E a pressão final, 100. A pressão final é 100. 100 vezes 10 a terceira. Então, a gente precisa achar o volume inicial e a temperatura inicial. Volume inicial e volume final. Então, a gente vai fazer assim, a gente vai usar o pobre vovô não resiste ao tricolor. Certo? Pobre vovô não resiste ao tricolor. Então, o P é a pressão, certo? Então, pressão inicial é 500 vezes 10 a terceira. O volume inicial eu vou chamar de VI. Aí, vamos com calma. Esse R aqui não tem mol, tem quilo. Então, quando tem quilo, esse Rzinho aqui, ó, quando tem quilo, esse Nzinho a gente vai substituir pela massa.
Ou seja, aqui ele está dizendo que eu devo colocar o quilo. Lembra que era a constante, às vezes era ATM, litro, mol, Kelvin. Ou seja, ele indicava a pressão, indicava o volume, indicava o N, indicava a temperatura, que era 0,082. Não sei se você está lembrado, mas tem várias questões dessas. Certo? E aí, Daniel? E aí que ATM litro não é o SI, ele trocou isso aqui por Joule. Joule é SI, ou seja, a pressão tem que ser em Pascal e o volume vai ser em metros cúbicos, certo? O mol ele trocou pelo quê? O mol ele trocou pela massa, que é 0,5 kg, e a temperatura continua em Kelvin. Então foi isso que ele fez. Então por isso que aqui a gente não vai colocar o N, a gente vai colocar 0,5 kg, por causa da constante. O R é 300, que é uma constante aqui, ó. E a temperatura, qual é a temperatura do processo? Bem, a temperatura a gente viu inicial que é 500. A gente vai fazer essa conta para descobrir. Eu corto 500 com 500. 300 por 0,5 é 150, dividido por 1.000, ó, velocidade vai ser zero, velocidade inicial, não, volume inicial é 0,15 metro cúbico. Então aqui vai ser 0,15. E esse cara aqui, que é o volume final? Então o volume final, ele é o seguinte, ó. A gente vai fazer a mesma fórmula, ou seja, a pressão fica 100 agora, ó, 100, que é 10 a terceira, 100. Volume final agora eu vou substituir esses dados aqui, ó, no estado final. Aí vai ficar, a massa continua 0,5, o R continua 300, e agora a temperatura mudou, ó, a temperatura também é 300. Então vai ficar, ó, corta 2 zero aqui com 2 zero aqui, 3 vezes 300 dá 900, 900 vezes 0,5, 450, dividido por 1.000, o volume vai ficar 0,45. Então, aqui vai ficar 0,45. E aí, o que acontece? Acontece que, como ele quer o trabalho é numericamente igual a quem? Num gráfico de pressão em função do volume. O trabalho é o quê? Numericamente igual a área toda, ou seja, a área até aqui de baixo. A área até aqui de baixo. Então, isso aqui é um trapézio. A área de um trapézio é Bzinho mais Bzão vezes a altura sobre 2. E olha como é que eles colocam uma bicha dessa para fazer em 2 minutos. Também não sei. Também queria saber. Certo? Aí vai ficar o seguinte, base menor, esse é o Bzinho, ó, base menor vai ficar 100 vezes 10 a terceira, base maior, esse Bzão aqui, ó, que esses aqui são os lados paralelos, ó, 500. 500 vezes 10 a terceira. Qual é a altura? De 0,45, a altura é só esse pedaço aqui, ó. Então, a altura vai ser 0,3, 0,30 sobre 2, ó, da fórmula. Então, já vamos ver o que é aí, vamos ver. Então, esse 10 a 3 eu vou deixar, porque vai ser o casinho. Então, 100 por 500 dá 600. Então, vai ficar 600 vezes 10 a 3 vezes 0,3 por 2. Então, 600 por 2 vai ficar 300. 300 por 0,3 dá 90. Então, fica 90 vezes 10 a 3 joules, ou 90 quilojoules, certo? Da alternativa C. Então, essa é uma questão difícil. Quem tiver acertado tem que se preparar, porque eles geralmente perguntam sobre as questões que você acertou. Então, você deve estar preparado para responder diversas coisas, né? Sobre quais são as variáveis de estado de um gás, aí você vai dizer pressão, volume, temperatura, certo? Ele pode perguntar para você, toda essa questão ela é feita sobre o quê? Sobre um gás, certo? Esse gás que está ali dentro, tá? É um gás ideal. Ele pode perguntar quais são as características de um gás ideal. Você vai dizer, olha, o movimento é caótico ali dentro, as colisões entre as moléculas são colisões perfeitamente elásticas, a gente despreza o tamanho, certo, das moléculas, tá? A gente despreza
colisões entre as moléculas, diz que as colisões entre as moléculas é elástica, tem conservação de energia, tudo isso. Tá? Aí, você vai dizer que um gás realiza trabalho quando ocorre uma expansão, um gráfico PV, o trabalho é numericamente igual à área. Então, como é que você calculou que ele trabalha? Através da área do gráfico, tá certo? Como é que você descobriu os volumes envolvidos para poder descobrir a área? Usando a fórmula do Clapeyron, PV é igual a nRT, certo? Vai ter que falar essas coisas, tá certo? Temperatura tem a ver com a agitação das moléculas, a pressão tem a ver com a força com que as moléculas elas exercem nas paredes do recipiente. É um gás, as moléculas estão distantes, certo? E elas estão se movimentando caoticamente e colidindo com as paredes do recipiente. Volume de um gás é o volume do recipiente que contém ele, certo? Essa é a parte da física. Se chama termodinâmica, certo? Termodinâmica, tá? Nesse caso aqui, teve uma transformação gasosa, certo? Essa transformação gasosa, ela não foi de nenhum tipo específico, ou seja, as transformações podem ser o quê? Isotérmicas, isobáricas, isovolumétricas. Isotérmica, mesma temperatura. Isobárica, mesma pressão. Isovolumétrica, mesmo volume. Então, aqui mudou tudo, certo? Então, ele pode perguntar aos cientistas que foram importantes nessa bicha aqui, é a lei de Boyle, né? A lei de Charles e o Gay-Lussac, foram os 3 caras dessa partezinha aqui. A última questão que a gente vai resolver vai ser a questão do sanduíche, do grill. Ou seja, no sanduíche você tem uma resistência. Na resistência ocorre um fenômeno chamado efeito Joule, certo? Efeito Joule. O que é o efeito Joule? Efeito Joule é a transformação da energia elétrica em energia térmica, em calor. Transformação da energia elétrica em energia térmica. Energia elétrica em energia térmica. E aí, Daniel, e aí? Energia térmica é o calor. Então, tudo que está ligado na tomada, porque os componentes eletrônicos, todos eles têm o quê? Tem resistências, certo? Então, os componentes eletrônicos têm resistência, ou seja, eles são condutores de eletricidade, porém, alguns dificultam mais do que o outro a corrente de passar, tá? Então, os resistores, eles estão lá para ocorrer o efeito Joule, na maioria das vezes é indesejado, mas no caso de uma sanduicheira é desejado que ele esquente, certo? Então, esse botão regulador vai fazer com que você modifique a resistência. Modificando a resistência, você altera a potência. E o que é que tem a ver com a potência elétrica? Teve outra questão ali em cima que tinha falando sobre potência. O que você pode dizer sobre potência, certo? Potência elétrica. Qual o significado de potência? Potência tem a ver com a velocidade com que um dispositivo consome ou dissipa energia. Então, nesse caso aqui do grill, ele está dissipando, né? Está esquentando o sanduíche. Então, é a velocidade com que ele emite energia, com que ele dissipa energia para esse sanduíche aí, tá? Velocidade. A potência ela é medida em watts, certo? A potência ela é medida em watts. Então, quanto maior a potência, mais joules por segundo você vai estar transmitindo. Então, joule por segundo é o que significa a potência, que é medida em watts. Ou seja, 1 watt é 1 joule por segundo. Na relação aqui, potência, veja que você está numa residência. Você quer que a potência aumente, mas a DDP da sua residência, ó, que é diferente do potencial, que é em volts, vai ser 220. Você não vai mudar. Você não vai mudar a instalação elétrica da sua casa todinha para uma sanduicheira esquentar mais rápido, ou seja, para você ter uma potência maior. Não faz sentido isso. Então, o U ele é constante. Analisando a fórmula aqui, ó, que é a fórmula que você vai usar para isso, ó, potência elétrica é DDP ao quadrado sobre o R. Então, a DDP ela não vai modificar. Você quer que aumente a potência dissipada. Você quer que a potência dissipada aumente, mais energia. Mas a DDP não vai mudar. Então, você vai ter que reduzir, ó,
reduzir a resistência para que a potência aumente. Ó, a potência e a resistência, analisando essa fórmula, ou seja, que a DDP vai ficar constante, elas são inversamente proporcionais. Elas são inversamente proporcionais, ou seja, o que um aumenta, a outra diminui. Inversamente proporcionais. Então, se a gente reduz a resistência, aumenta a potência. Então, a resistência do elétrico do aparelho tem que diminuir para que a potência aumente. Muita gente fica se perguntando o seguinte: Daniel, mas para mim isso não faz sentido. Por quê? Ora, não faz sentido porque, assim, existe outra fórmula que é P igual a RI ao quadrado. O aluno pensa, poxa, eu acho que se eu olhar para essa fórmula e se eu pensar, Daniel, a resistência é maior, então a potência vai ser maior. Não está certo isso? Tá não, gente, isso aqui fudeu, não está certo. Por quê? Porque quando você vai ver se uma coisa vai variar com outra, você tem que pegar uma fórmula em que o outro parâmetro da fórmula fique constante, para você poder analisar só esse comportamento, certo? E quando você modifica a corrente, você modifica a resistência. Quando você modifica a resistência, você modifica a corrente. Então, não adianta você tentar analisar por essa fórmula. Veja, U é igual a RI. Então, se você aumenta a resistência, você diminui a corrente. Porque a DDP aqui ela vai ser constante. Então, não dá para analisar por essa fórmula. Ah, mas quanto maior a resistência, maior vai ocorrer o efeito Joule. Não, eu só estou dizendo que o efeito Joule ocorre devido à resistência. Ou seja, ter resistência faz com que tenha efeito Joule. Mas para que o efeito Joule se intensifique, não é analisando só o valor da resistência, e sim a potência que aquele resistor dissipa. E a potência que ele dissipa é dada por essa fórmula. Certo? E a gente vai usar essa fórmula porque a LDP é constante. Então, se a resistência diminui, a potência aumenta. Potência aumentar é emitir mais joules por segundo, é fazer com que o efeito Joule se intensifique, esquente mais. Tá certo? Então, a resistência elétrica do aparelho tem que diminuir. Tá certo? Então, tudo isso tem a ver. Corrente elétrica é medida em amperes, potência é medida em watts, DDP é medida em volts, resistência elétrica é medida em ohms, certo? A potência tem a ver com a velocidade com que um aparelho dissipa, né? A taxa com que um aparelho dissipa, a velocidade com que um aparelho dissipa energia ou consome energia, certo? A energia elétrica consumida por um aparelho desse é a potência vezes o tempo, ou seja, os dois fatores importantes na hora de você saber a energia consumida pelo seu aparelho é a potência que ele tem, que é a velocidade, e o tempo que ele permaneceu ligado. O reostato, ele já explica o que é um reostato aqui no próprio enunciado. É um resistor de resistência regulável, tá certo? E eu acho que é só isso, não dá para perguntar mais nada. Numa rede elétrica residencial, as tomadas elas estão ligadas em paralelo para que quando um resistor, quando uma tomada der um problema, você desligar, não interferir nas outras. Daí, paralelo são usados na rede residencial. Se fosse em série, se um deles queimasse, os outros iriam apagar, ou seja, iriam desligar, porque a corrente não conseguiria mais passar por aquele circuito. Então, na residência elétrica, você tem os aparelhos e as tomadas todas em paralelo, tá certo? Então, não vejo mais como eles cobrarem isso aqui. Essa foi a última de física, gente. Boa sorte. Analisem todas essas perguntas que eu fiz, certo? Aprendam as fórmulas todas, o porquê de cada uma dessas questões, para você fazer a entrevista. A dica que eu dou é, analise o gabarito, veja qual foi a matéria que você mais estudou, mais tirou nota boa, porque eles costumam perguntar mais sobre as questões que você acertou. Então, tem uma tendência maior de ser perguntada a questão das provas que você foi bem. Então, analise física, química e matemática. Qual foi a porcentagem de questões que você mais acertou? Ah, eu acertei 9 de física, de 10. Então, você fez 90% da prova. Então, provavelmente, vão te perguntar pelo menos uma de física, certo? Ah, eu acertei 9 de química. Então, você foi bem também. Biologia e tal, vou analisar, sim, essas três, eles vão fazer perguntas técnicas e às vezes é de dois assuntos, biologia e física, física e química, biologia e química, não dá para saber, tá? Geralmente é um, mas eu já vi alguns alunos disseram que foram duas perguntas de cada, ou então um cara fez uma pergunta e outro foi três,
E nunca vi ninguém falar dessas entrevistas que teve, né? Vários alunos fizeram, mais de 30 fizeram entrevista. Não me falaram nenhum de que foram perguntadas as 3 coisas, ou seja, eles só escolheram no máximo 2 professores técnicos para fazer essas perguntas. Tá? E geralmente são umas 4 ou 5 perguntas desse tipo de assunto. Então, estudem quem se deu bem nessa prova. Eu não achei que teve tanto cálculo, certo? Teve uma questão difícil para o anterior, mas boa prova aí, beleza? Precisa de qualquer ajuda, só falar comigo. Valeu, galera.